Olá pessoal, meu nome é Márcio Rostirola Dames, eu sou professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná e hoje eu quero falar para vocês do Livro Aberto de Matemática, que é uma proposta para desenvolver livros de matemática para o ensino básico de forma colaborativa e baseada em pesquisa em educação. Nessa palestra eu pretendo explicar como a estrutura principal do livro aberto, como funciona a elaboração dos materiais, como que a gente encara o projeto. E essa palestra também é um convite a todos vocês a participarem do projeto. É uma iniciativa aberta e colaborativa. Colaborativa significa que a gente gostaria que mais pessoas participassem, desde professores do ensino superior, professores do ensino médio, alunos das licenciaturas e pessoas que tenham interesse em geral em ensino de matemática. Então, a gente tem um site chamado umlivroaberto.org, que eu convido vocês todos a visitarem o site. Então, no site explica bem como funciona o livro, quais são os princípios de criação. Você pode ver os colaboradores, as pessoas que escreveram versões iniciais dos livros. A gente já tem um grupo bem grande com vários professores, o professor Fábio Simas, Humberto Bortolossi, a Letícia Rangel, a Cidara, e dezenas de outros professores, o Gladson e o Michel, que respondem pelos livros de funções, são os coordenadores. Temos professores de ensino básico, como a professora Rose Elisângela, a professora Kênia e diversos professores de instituições de todo o Brasil. Aqui no site você pode ver as produções, o que já foi produzido. Então, os livros estão sempre sendo atualizados, então essas versões podem mudar com o passar do tempo. Mas você pode, por exemplo, vir aqui nas produções do ensino médio, que é o que a gente desenvolveu principalmente até agora. Aí tem o livro de funções e tem os diversos capítulos. Então, se você tiver interesse em ver algum dos capítulos, ver como funciona, você pode clicar aqui. A gente tem versão do aluno e versão do professor de cada um desses livros, e depois eu vou entrar um pouco mais nos detalhes das diferenças deles. O projeto Um Livro Aberto ele é promovido pelo INPA e ele contou nos primeiros anos com o patrocínio da Fundação Itaú Social, que financiou a execução dos chutes iniciais, por assim dizer, dos livros. E ele é um esforço de professores das universidades e das escolas básicas e alunos para produzir de maneira colaborativa livros didáticos de matemática com excelência acadêmica e licença aberta. Um objetivo do projeto é garantir a livre reprodução, distribuição, modificações e derivações dos materiais produzidos. Então, a gente não imagina que vai existir um único livro didático que sirva para todas as salas de aula do Brasil. Então a gente está criando esses livros iniciais que passam por revisão constante, precisam ser testados de fato nas salas de aula. Convida a todos os interessados a fazer modificações, derivações, utilizar atividades específicas. A gente vê positivamente que o livro seja utilizado e influencie as mais diversas salas de aula e até complemente, às vezes, outros materiais que são produzidos. Legal. Como funciona esse projeto, então? O material ele é concebido com base em pesquisa científica e apoiado em evidências. Então, a gente faz uma pesquisa na literatura específica dos conteúdos a ser trabalhados e também um pouco na literatura em geral de educação, principalmente em coisas apoiadas em evidências, e tenta utilizar esses resultados para formular e produzir os livros. Algumas pesquisas em educação mostram que o foco no entendimento conceitual, às vezes, é uma das falhas frequentes, que é muito foco na operacionalização e pouco foco no entendimento conceitual, e isso gera problemas na capacidade de utilizar os conceitos da matemática em situações realísticas, situações que é de proveito para os estudantes. Quando a gente desenvolve o livro, então existe o livro do aluno, que é um livro didático com uma aparência usual,
E a gente desenvolve simultaneamente o livro do professor, onde a gente dá orientações, explica os objetivos do que está sendo feito em cada atividade, traz os distratores. Esse é um termo que é um pouco estranho, né? Mas distratores a gente entende como erros frequentes, erros comuns que acontecem e que a gente encontra na literatura, né? Erros comuns dos alunos, né? O que o aluno entende de errado quando ele está estudando algum assunto. Então a gente tenta identificar esses fatores e tratar isso especificamente. E, claro, traz as respostas dos exercícios com comentários. O livro é gratuito, pode ser adaptado e modificado para atender às especificidades de cada comunidade. E ele está de acordo com a nova BNCC. Então já faz alguns anos que esse projeto está sendo desenvolvido. A nova BNCC foi aprovada em 2018, né? Então, mas já tinha versões dela anteriores, assim, já tinha muita discussão a respeito. Então a gente já foi guiando o livro para estar de acordo com a nova BNCC. Como que esses livros são produzidos, então? Antes de escrever um livro, é necessário fazer uma pesquisa sobre o tema, uma pesquisa geral e acadêmica. Esse processo, para a maioria dos capítulos, né, que formam os livros, levou meses ou às vezes até mais de um ano. Então de fato tentar fazer uma pesquisa aprofundada, repensar tudo, né? Desde para que serve esse conteúdo, onde que ele é utilizado na prática atualmente, fazer a pesquisa acadêmica, a pesquisa em artigos sobre os problemas do ensino de determinado conteúdo e meios de remediar isso. Em seguida a gente passa para a etapa de escrita do material. O material tem uma estrutura básica que a gente divide cada capítulo em seções, e essas seções são formadas por blocos de explorando, organizando e praticando. Então, explorando porque na estrutura a gente pensa que ao invés de dar o conceito e fazer exemplos e deixar com que o aluno repita aquilo que você fez, a gente acha que é melhor primeiro introduzir questões que levem o estudante a descobrir o conceito. Então, esse explorando normalmente são atividades, tem uma parte importante, são as atividades que levam o aluno a situações onde o conceito que se vai se trabalhar aparece. Uma vez tratada essas atividades, a gente tem a sessão de organizando, onde a gente tenta então formalizar os conceitos que o aluno descobriu. E depois a gente passa para um praticando, para de fato o aluno tentar colocar na prática esses conceitos. O livro do professor é escrito junto ao material do aluno, então essas coisas correm simultaneamente. E o livro passa por um amplo processo de revisão. Já foram várias etapas, o livro continua sofrendo mais etapas de processo de revisão para tentar chegar num material tão bom quanto possível. Essa figura aqui, eu roubei ela do professor Humberto Bortolossi, mas a gente pode enxergar, talvez, o livro aberto tenta se colocar fazendo uma ponte entre a escola e a universidade, entre a sala de aula e a pesquisa em educação, e os textos didáticos e os textos acadêmicos. Muita coisa é desenvolvida de pesquisa em educação, mas a gente, às vezes, na nossa experiência, é difícil de encontrar aonde se tente aplicar essas coisas explicitamente. Existem muitas iniciativas na educação, né? Não estou dizendo de forma alguma que não existam, mas a gente tenta fazer essa ponte num material didático que a princípio deveria cobrir todo o ensino médio. Além de tentar colocar no manual do professor um material de leitura mais fácil para quem não é da academia. Então a gente tenta talvez juntar essas coisas e com exemplos concretos e práticos. Em particular, eu vou falar do livro de logaritmos. Então, que é um livro que eu desenvolvi junto com a Rose Elisângela, que é uma professora do estado do Paraná, formada pelo Profimate, né? Fez o mestrado dela pelo Profimate, né? E a gente ficou de tratar o conteúdo de logaritmos e a função logarítmica.
Então essa é a capa de uma versão anterior, talvez agora a versão que esteja disponível já não seja a mesma, né? Mas os conteúdos continuam lá, né? Então essa aqui é a capa do material do professor, o material do aluno é no tamanho de uma folha A4. A gente começa explicando o que se estuda, então o conceito de logaritmo, propriedades operacionais dos logaritmos, função logarítmica, gráfico da função logarítmica e sua relação com a função exponencial e gráficos em escalas logarítmicas. E a gente explica o porquê de estudar isso. E a gente vai ver ao longo da palestra que o logaritmo aparece em muitas questões práticas, tem muitos contextos práticos onde se aplica logaritmos que talvez não sejam aparentes à primeira vista. Então a gente tenta explorar isso, né? E em linhas gerais, a gente tem os logaritmos estão presentes em problemas de natureza exponencial, quando a incógnita está no expoente, que é um dos pontos de partida para a nossa exploração. Eu falei que o livro aberto é desenvolvido para satisfazer a nova BNCC, então esse é de fato o ponto de partida da pesquisa, que é o que eu vou entrar agora, né? Explicar qual é a pesquisa que a gente fez para desenvolver o livro de logaritmos, e depois a gente vai ver um pouco do material para ver como isso se aplicou na prática. Então o ponto de partida, sendo a BNCC, na BNCC tem duas habilidades que falam diretamente de logaritmos. A primeira fala em resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, matemática financeira, entre outros. Então, a primeira das habilidades já joga muitos dos contextos explicitamente, contextos que não são estritamente da matemática, já liga os logaritmos a esses contextos. E a segunda habilidade, que fala explicitamente em logaritmos, é analisar e estabelecer relações, com ou sem o apoio de tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica, expressas em tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais, domínio, imagem e crescimento de cada função. Essa habilidade fala de um ponto de vista mais clássico, que é o de ligar o logaritmo à função exponencial, né, a função logarítmica à função exponencial, né, e como a gente sabe, né, que uma é a inversa da outra. A nossa pesquisa da BNCC não se limitou a isso. Tem mais habilidades que a gente acha que implicitamente se aplicam também ao logaritmo. Então a gente trata delas ao longo do material também. E a BNCC do ensino fundamental não traz mais o conteúdo de logaritmos. Então isso acaba sendo uma dificuldade adicional para se trabalhar logaritmos no novo contexto da BNCC, porque então é o primeiro contato dos alunos também com logaritmos. Antigamente, no 9º ano, se estudava logaritmos, ou os números logarítmicos, né? Para se tratar da função logarítmica no ensino médio. Então, isso deixa de ser assim, o que nos demanda que o material também introduza logaritmos desde o princípio. E a gente vê, por conta da primeira habilidade, um foco grande que a BNCC dá nas aplicações. Para relembrar um pouco como é a BNCC, então a BNCC ela estrutura as grandes áreas, né? Então a área de matemática através de competências. Ela define 5 competências para o ensino médio. Eu não vou ler com detalhes aqui, né? Mas a primeira delas começa assim: utilizar estratégias e conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos. A primeira habilidade da BNCC já quer utilizar a matemática em contextos, contextualizados. A segunda habilidade fala em propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais. A segunda competência é de propor ou participar de ações com base na análise de diversos problemas. Ela quer que a gente use a matemática para tomar essas ações e para propor ações de situações reais. Então,
De novo, voltando para os contextos, a BNCC parece dar uma grande ênfase nisso, né? Onde que se aplica isso? Para que o cidadão precisa saber esse conteúdo, né? Como que ele o faz explicitamente, como que isso vai ajudar ele explicitamente. A terceira competência é utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos. Então, de novo, é utilizar a matemática agora para resolver problemas, para modelar problemas e resolver problemas. Depois, ainda analisando a plausibilidade dos resultados e adequação das soluções propostas. Então, de novo, voltando à matemática para os problemas reais. A quarta competência ainda fala compreender e utilizar com flexibilidade e precisão diferentes registros de representação matemáticos na busca de solução e comunicação de resultados de problemas. Uma vez que a gente tem resolvido esses problemas do item 3, 2 e 1, problemas advindos da realidade, então a gente precisa conseguir utilizar as ferramentas da matemática para comunicar, para buscar soluções e comunicar os resultados dos problemas. 4 das 5 competências da BNCC relacionam a matemática às situações realísticas. A quinta competência foge um pouco desse contexto, né, e ela traz investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas. Tá legal, a nossa pesquisa não se limita à BNCC, né? Então uma outra fonte que a gente buscou foi o PISA, os testes do PISA. Para quem não conhece, os testes do PISA, antes das provas, eles produzem um material extenso explicando exatamente o que é a prova, por que está sendo feita a prova, como que ela funciona, o que eles estão tentando medir e diversas questões relacionadas. Então, por exemplo, no PISA 2015, né, que é produzido pela OCDE, né, o PISA é da OCDE, né, então o PISA traz a definição de letramento matemático, que é o que eles estão querendo avaliar, né? Eles querem, um dos propósitos do PISA é avaliar se os estudantes são letrados matematicamente, de acordo com a seguinte definição: letramento matemático é a capacidade de formular, empregar e interpretar a matemática em uma série de contextos, o que inclui raciocinar matematicamente, utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticos para descrever, explicar e prever fenômenos. Isso ajuda os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática desempenha no mundo e faz com que cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões necessárias. Então, o contexto do PISA também se volta para situações realísticas, para questões reais, né? Além da BNCC, o PISA também quer que o cidadão saiba onde que ele usa a matemática, onde que a matemática aparece no mundo, de fato, para além dos matemáticos. E após a aplicação das provas, ainda é feita uma análise pela OCDE, pelo PISA, uma análise profunda dos resultados, documentos escrevendo detalhadamente e analisando os resultados obtidos. Então, aqui no Brasil, no PISA, esse documento avalia uma das provas do PISA aplicado no Brasil, e ele traz que a definição de letramento matemático tem como foco o engajamento ativo com a matemática, engloba o raciocínio matemático e o uso de conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas da matemática, na descrição, explicação e previsão de fenômenos. Então, de fato, a matemática circulando ao redor de problemas, de contextos, de fenômenos do mundo real. Na nossa pesquisa, a gente encontrou alguns trabalhos falando especificamente sobre logaritmos. Então, a gente encontrou esse daqui, né, trabalhando com logaritmos, misconceptions, né, os distratores dos estudantes e os erros. Nesse trabalho de 2005, os pesquisadores tentaram avaliar o desempenho dos estudantes em questões de 3 categorias, segundo as definições deles, envolvendo logaritmos: computação, entendimento e aplicação. Esse trabalho foi realizado na China
E eles concluíram que os estudantes têm maior dificuldade nas questões de entendimento e de aplicação, sendo capazes de fazer sendo melhores um pouco na computação direta de valores. E a análise deles dos resultados é que parece haver erros devido ao não entendimento conceitual do conteúdo. Não entender de fato conceitualmente o que é um logaritmo. Simplesmente aplicar isso como uma regra repetitiva. Então a gente acha isso um distrator importante e tenta evitar isso. A gente tenta focar no entendimento conceitual. Esse outro trabalho é uma inquisição no entendimento dos estudantes de ensino médio de logaritmos. A autora analisa e descreve as principais causas do problema de entendimento dos estudantes ao aprender logaritmos. E a conclusão dela é que os estudantes têm dificuldade em entender os logaritmos como números e reconhecer as propriedades deles. Então, é comum a gente ver em testes envolvendo logaritmos onde os estudantes tentem aplicar propriedades que não existem. Eles não entendem que é o logaritmo de A em base B. Isso é um número. E isso tem que ser trabalhado como um bloco todo. Logaritmo de A em base B. Essas coisas não são separáveis. Existem as propriedades que permitem você operacionalizar com isso, mas o bloco todo é o que é um número e é o que a gente tem que operar como número. A gente encontrou ainda esse trabalho, links na aprendizagem de logaritmos, e os autores aqui encontram que as dificuldades que eles perceberam nos estudantes são de perceber que o logaritmo é uma função. Então, se a gente pega o logaritmo em alguma base, logaritmo em base B, e deixa o logaritmando variar, que a gente tem uma função. Então, a gente não pode pegar só o log em base B e operar isso como se fosse um número. Isso é uma função. A segunda dificuldade é entender a notação corretamente e entender e aplicar as propriedades dos logaritmos. Em particular, como o aluno não entende o que é o log em base B, que isso é uma função, ele assume muitas vezes que isso é um número e aplica propriedades para o log em base B, sem o logaritmando, que valeriam para um número. E isso acaba gerando erros nas contas. Por fim, a gente achou ainda esse trabalho bem interessante, fazendo logaritmos acessíveis, de 2016, onde o autor é um trabalho menos estatístico e mais conceitual, mas eu super recomendo, gostei bastante desse trabalho. O autor explora detalhadamente a causa das dificuldades na aprendizagem de logaritmos e conclui que os erros no entendimento podem ser causados pela introdução do tema como a inversa de uma exponencial, e os alunos não podem aplicá-lo diretamente. Essa é a maneira clássica, talvez, de introduzir logaritmos como a função inversa da exponencial. O log de A em base B é igual a y, exatamente quando B elevado a y é igual a A. Então, a gente acaba introduzindo o logaritmo como a inversa de uma exponencial. E isso é uma coisa bem problemática, na verdade, porque o aluno pode não ter aprendido direito o que é uma exponencial, pode não saber o que é uma inversa, que nem faz parte do conteúdo de ensino médio. É um conteúdo que muitas vezes os alunos da licenciatura demoram a se acostumar. E além disso, a gente não dá um método para poder calcular logaritmos diretamente. Então, tudo isso corrobora, a gente vê isso como, de fato, dificuldades para o ensino de logaritmos. O autor ainda compara o ensino de logaritmos com o ensino da divisão. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, ele usa isso como analogia ao logaritmo ser a inversa da exponencial. Só que na divisão a gente não ensina como ensina logaritmos através da inversa. A gente vai para contextos e tenta dar maneiras de aplicar diretamente a divisão.
né, tendo em vista essa pesquisa que a gente fez, quais seriam as metodologias adequadas para ensinar logaritmos? Então, a gente encontrou a educação matemática realística. Essa é uma metodologia muito utilizada na Holanda, e ela busca engajar os estudantes através de contextos significativos. E ao invés de apresentar conteúdos formais plenamente desenvolvidos, permite que os estudantes realizem seus próprios raciocínios informais e formalizem seus raciocínios progressivamente, indo do concreto para o abstrato. Então, ao invés de dar o conceito e mandar que o estudante aplique aquilo, a educação matemática realística, ela busca apresentar questões onde aqueles conceitos apareçam e deixa que o aluno tente desenvolver o conceito por si só, mesmo que no início seja bem informal e depois vai se formalizando. Então a gente não faz exatamente a educação matemática realística, mas a gente usa ela como inspiração e a gente vê que ela se adequa ao conceito do livro aberto também, com as sessões de explorando, então que seria essa parte informal, a parte de desenvolver os raciocínios iniciais sobre o conteúdo, o organizando, onde a gente então formaliza os conceitos que o aluno começou a desenvolvendo, explorando, para depois vir uma segunda parte de prática, para tentar gravar e de fato ser capaz de aplicar o conceito em problemas diversos além dos problemas iniciais. Por fim, a gente encontrou esse livro bem interessante que chama 10 questões para professores de matemática e como o PISA pode ajudar a respondê-las. Então esse é um livro da OCDE que traz 10 questões e uma análise estatística de como, às vezes a gente tem intuições sobre o que é certo, o que é errado, mas às vezes a estatística mostra o contrário. Então ele traz uma análise dos dados do PISA relacionando diversas questões. Então esse livro é da OCDE e foi traduzido para o português pelo INPA. Então tem disponível gratuitamente no português e super recomendo, é um bom material. Eu trouxe só um dos gráficos, uma das questões aqui. E a questão que eu trouxe aqui é a relação entre a exposição à matemática pura e o desempenho na matemática do PISA. Aqui está a variação das notas dos estudantes em diversos países. Juntamente com a prova do PISA é feito um questionário sobre diversas coisas dos estudantes, e ele pergunta, uma das questões ele pergunta para o estudante se ele foi exposto à matemática pura ou se ele foi exposto à matemática aplicada na sala de aula. E se a gente pegar a média das notas de quem se diz ter sido exposto à matemática aplicada, ela é consistentemente menor do que a média das notas de quem se diz exposto à matemática pura em quase todos os países. O gráfico é um pouco maior que isso, mas quase todos eles a gente vê essa tendência. Isso parece meio contraditório, porque tanto o PISA, na sua definição do letramento matemático, como as diversas fontes de informação sobre a prova, todas querem que se relacione a matemática a aplicações na prática. Todavia, os dados mostram que o aluno diz ter sido exposto à matemática pura tem um desempenho melhor do que quem tem sido exposto à matemática aplicada. Tome cuidado aqui só, é que essa pergunta foi feita para o aluno, então pode não ser o conceito de matemática pura e aplicada que a gente tem enquanto matemáticos, mas é a visão do aluno sobre isso. Eles fazem então uma análise disso e eles têm eles acham que um dos culpados é que muitas vezes as exposições à matemática aplicada não são de fato questões aplicadas de matemática, são pseudo-aplicações, são questões desligadas da realidade, mas que fingem trazer um contexto, Por exemplo, se você estivesse ensinando o Teorema de Pitágoras e você tiver uma questão do tipo sabemos que o quadrado da idade do Pedro é igual à soma dos quadrados da idade do Marcos e do João.
Se a idade do Marcos e do João é de 3 e 7 anos, qual a idade do Pedro? Então isso pode parecer uma questão contextualizada do Teorema de Pitágoras, mas não é uma questão contextualizada, é uma pseudo-aplicação. Ela força um contexto diferente, não relacionado ao conteúdo em si, mas finge colocar um contexto na situação. Então, um dos culpados que eles acham por esse tipo de coisa são que as questões ditas de matemática aplicada na escola muitas vezes não são aplicação de nada de fato. E dá recomendações. Então, as recomendações do material da OCDE são que o professor cubra as ideias matemáticas centrais com profundidade suficiente e mostre como elas estão relacionadas. Não cubra somente as partes fundamentais do currículo e forneça aos estudantes uma variedade de problemas para resolver. Então, as recomendações, então a gente entende isso como, sim, a gente tem que ter um foco no contexto, tem que ser contextos realísticos, de fato, mas a gente não pode descuidar da matemática pura. A matemática pura tem que ser feita adequadamente. Tá legal, então agora eu vou falar um pouco sobre como que foi aplicado toda essa pesquisa que a gente fez para a produção de um material específico, que é o material de logaritmos. Então, o material de logaritmos, ele inicia lembrando uma situação de juros compostos, então recuperando um conteúdo que os alunos já viram nesse momento, que tem um juro de 5% ao mês e o que esse juro vai fazendo com o montante. Então, aparece o valor mês a mês, então você só recordando uma situação anterior. E a partir disso, a gente faz perguntas do tipo: na situação acima, quantos meses seriam necessários para se atingir determinado valor? O propósito dessa questão é mostrar para o estudante que há questões onde a variável está no expoente de algum número. Então esse é o nosso ponto de partida. A gente quer chamar a atenção para que em algumas situações a variável que a gente está buscando, a incógnita, ela aparece no expoente de algum número. E isso é o que acaba dando origem à aplicação de logaritmos. Então a gente propõe uma questão de reflexão, uma discussão aberta mesmo, com os estudantes. Para atingir R$ 1.150, precisaríamos de quanto tempo? Então tanto para ressaltar que a gente não está trabalhando com juros simples, são juros compostos, então a gente tem a multiplicação por 1,05 várias vezes, quanto para ressaltar a incógnita no expoente do 1,05. Então, depois dessa atividade inicial, a gente traz algumas outras atividades, onde a gente usa uma tabela. Uma das dificuldades dos logaritmos é que, como a gente tem essa multiplicação repetitiva, a gente facilmente entra em números quebrados, que o estudante pode ter dificuldade de lidar com os próprios números. Então, como a gente está interessado em focar no conceito primeiro, não no cálculo, não na conta, a gente introduz uma tabela com diversas bases elevadas a vários expoentes. Então a gente dá isso no material e a gente faz algumas perguntas. Essa aqui é um exemplo de uma delas, de questões que o aluno precisa recorrer ao expoente e à base adequados da tabela para responder uma questão. Se nessa questão a Rebeca recebeu uma herança de R$40 mil, ela quer utilizar esse dinheiro para conhecer a Inglaterra, só que o pacote de viagens que ela quer custa 44 mil. Então, se ela aplicar essa herança a um juro de 1% ao mês, quantos meses levará para a Rebeca conseguir o valor desejado? O estudante teria que recorrer à tabela adequada para descobrir qual seria o valor correto. Então, ele tem que descobrir o expoente e a base também, a base já vem lá do juro composto, mas ele tem que descobrir o expoente ao qual essa base tem que ser elevada utilizando a tabela. Então, depois de algumas atividades assim, a gente introduz a definição de logaritmo, onde a gente tenta focar no conceito de logaritmo. Para dois números reais A e B positivos, o logaritmo de A em base B
que denotamos log de A em base B, é o expoente ao qual a base B deve ser elevada para obtermos A. Então a gente dá a definição de logaritmo como um expoente ao qual a base tem que ser elevada para obter A. Então a gente quer focar esse é o entendimento conceitual que a gente vê que falta muitas vezes no logaritmo, o entendimento de que o logaritmo é o expoente que a gente busca. Inclusive pela habilidade da BNCC trazer a segunda habilidade de demandar a conexão com a exponencial, a gente ainda recorda a definição do logaritmo como a inversa da exponencial aqui no final, mas esse não é o ponto de destaque que a gente quer dar para a definição. Em seguida a gente traz questões, agora para o aluno retornar as questões que ele respondeu antes, encontrando os expoentes, e identificar nas respostas que ele deu quem era o logaritmando e quem era a base e quem era o logaritmo. Então, utilizar os problemas que ele já resolveu para identificar, para grudar o conceito de logaritmo naquele raciocínio informal que ele tinha feito. Então, a gente passa então para algumas atividades onde a gente quer que ele encontre o expoente, só que o logaritmo ele traz a dificuldade de ser difícil de calcular, é difícil lidar com essas bases em geral. Então, a gente desenvolveu nesse primeiro momento um applet de GeoGebra, onde a gente traz esse applet, onde a gente tem duas incógnitas A e B, onde o A é a base e o B é o expoente ao qual essa base está sendo elevada. Então, o valor de C é A, traz o valor de A elevado a B, e enxergando isso em termos de logaritmos, que a gente quer grudar isso na definição, aqui está o logaritmando, então o significado de A elevado a B ser igual a 10.12 é que o logaritmo de 10.12 em base 2.98 é 2.12. Que o aluno explore o conceito ainda sem ir para o ferramental de cálculo, mas que ele consiga responder as questões simplesmente deslizando os cursores, para tentar dar um foco conceitual no que a gente está explorando. Então daí tem várias questões onde ele teria que fazer utilizando o applet do GeoGebra. Legal, então essa estratégia, tem muitas outras questões lá no livro, mas essa estratégia para introduzir o conceito de logaritmo. Depois a gente passa para estudar as propriedades. A gente achou meio forçada muitos dos contextos, ficaria muito pesado introduzir isso através de contextos, e a gente preferiu seguir a quinta competência da BNCC e realizar uma investigação. Então, a gente apresenta uma tabela com valores de logaritmos em base 2, que é uma base talvez mais fácil de calcular alguma coisa. E a gente pede que os estudantes calculem diversos logaritmos, verifiquem onde estão os logaritmos, os valores deles na tabela, e tente fazer uma investigação do que está acontecendo com esses valores. Então, quando o aluno realizar essas contas, ele vai perceber, a gente gostaria que ele percebesse o seguinte, que quando eu multiplico o logaritmando por 2, estando em base 2, eu somo 1 ao valor do logaritmo. Então, multiplicar por 2 em base 2 vai significar somar 1 ao valor do logaritmo, e aqui a gente verifica que o mesmo vale se eu começar com o logaritmando igual a 3, depois ir para 6, 12, 24. Eu somo 1 ao valor do logaritmo a cada etapa. Então, a gente usa essa estratégia para introduzir o logaritmo do produto. Mais exemplos no livro, mas a gente verifica facilmente na tabela, que se a gente multiplicar dois números quaisquer, o valor do logaritmo vai ser a soma dos logaritmos que a gente tinha antes. Então, por exemplo, se a gente quisesse multiplicar 3 vezes 6, então o logaritmo de 3 em base 2 é 1,58,
logaritmo de 6 em base 2 é 2,58 e o logaritmo de 18 em base 2 é 4,16, que é a soma desses dois logaritmos anteriores. Então a gente parte dessa investigação para depois formalizar o logaritmo do produto. Em seguida a gente dá uma aplicação prática disso, que essa propriedade ela permite calcular valores que não estão na tabela. Então, qualquer tabela vai ser limitada, vai ter um número finito de valores, mas uma vez que a gente tem essa propriedade, a gente consegue calcular logaritmos de muitos números além dos que estão na tabela. Então, por exemplo, se a gente quisesse calcular o logaritmo de 300 em base 2, a gente poderia verificar que 300 é 15 vezes 20. Utilizando então a propriedade do logaritmo do produto, a gente tem que o logaritmo de 15 vezes 20 é o log de 15 em base 2, mais o log de 20 em base 2, ambos os quais estão na tabela, com valores aproximadamente de 3,9 e 4,32, e o logaritmo de 300 em base 2 deveria ser 8,22. A gente pode usar a mesma estratégia, Esse exemplo vem depois do logaritmo do quociente, também que para ser mais breve eu estou omitindo aqui, mas a gente pode utilizar a mesma ideia para calcular logaritmos de números fracionários. Então o logaritmo de 3,5 em base 2 é o log de 7,5 em base 2, que é o log de 7 em base 2 menos o log de 2 em base 2. Se a gente olhar na tabela, a gente tem 2,81 menos 1, que dá 1,81. Então essa é uma aplicação importante da propriedade logaritmo do produto. Além das atividades obrigatórias, os materiais do livro aberto trazem atividades opcionais, trazem sessões opcionais. Então, essa atividade, essa sessão opcional tenta recuperar um pouco do contexto histórico. O logaritmo surgiu por causa da propriedade do logaritmo do produto, na minha opinião, pelo menos, para tentar simplificar operações de multiplicação. Operações de multiplicação são muito fáceis de errar e era necessário fazer multiplicações complexas antigamente para determinar a posição de um navio em alto mar utilizando as estrelas. Então era muito fácil de errar essas contas e muito trabalhoso fazer essas contas. Então, de fato, o Napier desenvolveu tabelas de logaritmos, as quais podiam ser usadas para facilitar essas contas. A gente propõe essa atividade, que é meio que uma provocação, que a gente pede que os estudantes realizem esse cálculo aqui, 19.683 vezes 2.187, na mão, sem utilizar ferramenta computacional nenhuma. E na nossa experiência, que se pegar uma turma de estudantes e pedir para eles fazerem essas contas, uma turma de 30 alunos, você vai ter no mínimo 10 a 15 respostas diferentes para essa conta. Isso é porque multiplicação a gente subestima ela. De fato, é muito fácil de cometer algum erro fazendo a conta, apesar de ser um processo que acho que todo mundo considera razoavelmente trivial, é muito fácil de errar as contas. Agora, essa conta seria bem mais fácil de resolver com a ajuda de uma tabela do tipo que a gente tinha antes. A gente perceber que 3 elevado à quinta é o 2.187, 3 elevado à sétima é o 19.683, e que ao fazer o produto desses dois números eu estou somando os expoentes. Então a resposta seria 3 elevado a 12, a qual eu poderia buscar numa tabela o valor. Então essa propriedade, esse cálculo mostra que se a gente conhecer os expoentes aos quais uma base tem que ser elevada para obter dois números, é fácil de fazer a multiplicação desses dois números. Só que a questão é que se eu usar a base 3, a gente vai ter só alguns números se a gente calcular as potências de 3. Então surge a necessidade de eu saber quanto que é o número 100. Qual é o expoente ao qual eu tenho que elevar 3 para obter 100? Então, nesse contexto é que surgem os logaritmos. A gente tem uma seção que tenta desenvolver esse raciocínio. Ainda na propriedade do logaritmo do produto, uma ferramenta
que se desenvolveu para fazer essas contas de multiplicação de maneira rápida foi a régua de cálculo. Então a régua de cálculo ela tem duas metades que são simétricas. A régua de cálculo para multiplicação, existe mais tipos de régua de cálculo, mas esse é um assunto fora do contexto aqui. Mas então, olha só, na régua de cima eu tenho uma primeira linha linear, 0, 1, 2, 3, 4, e na linha de baixo eu tenho 2 elevado a 1, que dá 2, 2 elevado ao quadrado, que dá 4, 2 elevado ao cubo, que dá 8, 2 elevado a 16, que dá 4. Além disso, então, onde que está a posição do 3 aqui? A posição do 3 é justamente na escala linear, é o logaritmo de 3 em base 2, que dá 1, alguma coisa aqui. Logaritmo de 5 em base 2, logaritmo de 7 em base 2 e assim por diante. Então a gente utiliza os logaritmos para encontrar a posição de cada um dos números nas duas metades da régua. E se eu quiser utilizar essa régua para fazer multiplicação, eu tenho que, se eu quero multiplicar 4 por 2, eu tenho que colocar o 1 de uma das metades da régua em cima do 4 da outra régua e tenho que verificar quem está abaixo do 2 da segunda régua, que no caso é 8. Então o resultado de 4 vezes 2 dá 8, o resultado de 4 vezes 3 dá 12. Isso se baseia na propriedade do logaritmo do produto, que o logaritmo de 3 vezes 4 é igual ao logaritmo de 3, que é essa distância aqui, linear, mais o logaritmo de 4, que é essa distância linear, que é o 2. Então, se a gente olhar aqui embaixo, a gente encontra então as duas metades. A gente encontra o valor do produto. Porque a gente tem aqui, se a gente olhar na escala linear, indo do 0 até o 2, a gente tem o log de 4 em base 2. A gente anda mais o log de 3 em base 2, que vem até aqui, essa distância aqui. E quem está aparecendo aqui na régua é 2 elevado a esse log, que é o expoente ao qual você tem que levar 2 para obter 3 vezes 4, que dá 12. Então é assim que funciona então a régua de cálculo. Tem um problema grave com a régua de base 2, que ela, apesar de ser mais simples talvez de pensar, que é multiplicar por 2, é que mesmo sendo o segundo menor natural, ainda assim isso cresce muito rápido. Nota que aqui eu já não tenho espaço nem para colocar todos os números. E isso vai ficando cada vez pior. Então, a régua de base 2, conceitualmente ela é razoável, mas praticamente ela é difícil de utilizar. Aqui eu tenho um exemplo também da divisão. A gente pode utilizar a régua para fazer divisão. Se eu pegar o 14 e colocar o 7 em cima dele, embaixo do 1 vai estar o 2. E essa ideia é justamente porque a divisão é a inversa da multiplicação, Então eu utilizo a régua de maneira invertida para fazer divisões rapidamente. O assunto que eu estava falando da régua em base 2, na verdade se relaciona então porque o 2 cresce muito rápido e para a gente ter uma régua mais manejável adequadamente, a gente tem que usar uma base menor. Então essas réguas aqui estão disponíveis no material, são réguas que podem ser impressas e utilizadas pelos estudantes. E essa base é uma base bem próxima de 1. Para que os valores na régua não cresçam rápido demais, a gente usa uma base bem pequena. Como tem que ser menor que 2, que a gente já viu que o 2 não é suficiente, a gente acaba utilizando uma base 1,047, uma base bem próxima de 1. Então aqui tem as marcas dos logaritmos, aqui tem uma régua que vai até 100, um par de réguas que vai até 100, onde o aluno pode utilizar para fazer operações de multiplicação e divisão. Então isso traz o ponto de vista de introduzir o contexto histórico e também de reafirmar e dar um método para gravar o significado mesmo das propriedades do logaritmo do produto e o logaritmo do quociente.
Então a gente também disponibilizou, tem disponível no material para impressão, mas a gente disponibilizou também no GeoGebra um par de réguas de cálculo que o aluno poderia utilizar para realizar essas operações aqui de multiplicação e divisão. Então esse é um desafio da atividade seguinte. Então tem um par de réguas, onde uma delas mexe, que o aluno pode então, por exemplo, se o aluno quiser multiplicar 2,3 por 7 por 8, ou por 7, 2,3 por 7, ele vai encontrar um valor um pouquinho maior do que 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Um valor um pouquinho maior do que 16. O aluno pode encontrar rapidamente a aproximação para contas de multiplicação e divisão utilizando essa régua de cálculo. Então, se a gente desejar dividir, por exemplo, 50 por 20, que é 2/5, que é 5 meios, que dá 2,5, a gente vê aqui na régua que 50 por 20 é 2,5. Isso tudo foi então para a gente introduzir logaritmos e suas propriedades. A gente ainda precisa passar para a função logarítmica, que é de fato o conteúdo requerido no ensino médio. Para introduzir a função logarítmica, então a gente volta para os contextos, e a gente usa uns contextos mais aplicados, inclusive em questões de vestibular e em diversos tipos de questão, que é o contexto da unidade de decibel, que é uma unidade logarítmica, como a gente vai ver mais adiante. E a gente, ainda no contexto da educação matemática realística, a gente quer ir primeiro do contexto, primeiro do informal, para depois formalizar os conteúdos. Então a gente começa com uma tabela, onde a gente tem a intensidade física, o que a gente consegue medir de intensidade de uma onda, em watts por metro quadrado, e o nível em decibel, o nível em decibéis desse som é medido. Depois de uma reflexão, uma atividade de reflexão com os estudantes, a gente gostaria que eles percebessem que o nível de intensidade precisa ser multiplicado por 10, a força física tem que ser multiplicada por 10, para que o nível em decibéis aumente em 10. Então, essa coluna está aumentando de 10 em 10 linearmente, e essa coluna está sendo multiplicada por 10 a cada passo. Depois do aluno ter realizado isso, a gente relembra que existem sons de absolutamente qualquer intensidade. A gente escolheu alguns valores para botar essas aproximações, mas a gente tem qualquer intensidade possível na prática. E isso então nos leva ao conceito de função logarítmica. O decibel é uma função logarítmica. O nível em decibéis ele é calculado como 10 vezes o log em base 10 do quociente da intensidade do som, que é a grandeza física que está envolvida, dividido por um som que é considerado como padrão, que para os aparelhos atuais é o menor som, dito menor som audível ao ouvido humano, que tem uma intensidade de 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Ou se a gente operar com essa conta, a gente tem que o nível em decibéis é 120 mais 10 vezes o log em base 10 de I da intensidade. Então a gente tem uma função logarítmica que pega a intensidade, que é a grandeza física mensurável por um aparelho, e calcula o nível em decibéis. É claro que um aparelho que mostre o nível em decibéis está fazendo essa conta aqui por trás da grandeza física, que é o que de fato se tem. Depois então de introduzido o contexto, a gente passa para a formalização dele. Então a função logarítmica em uma base, a gente introduz ela, e depois disso um grande foco do material é tentar introduzir vários contextos utilizando o conceito de função logarítmica. Então a gente traz uma questão interessante, que a gente pode comparar utilizando escalas de
sísmicas. A escala mais utilizada hoje em dia não é a escala Richter, é a escala de magnitude de momento sísmico, apesar de às vezes valores dessa escala serem chamados de valor da escala Richter erradamente às vezes em meios de comunicação, mas essa é a escala utilizada. Essa escala é dada por uma função logarítmica do momento sísmico, que é uma coisa que é mensurável fisicamente, né, que é de fato a energia da onda, que é mensurável. E se a gente procurar dados de momento sísmico, a gente encontra, e de magnitude de momento sísmico, a gente encontra, por exemplo, na Wikipédia, magnitude de momento sísmico da maior bomba nuclear, maior artefato nuclear já detonado, e a magnitude de momento sísmico da explosão foi de 8,3, e o impacto do meteoro que causou a extinção dos dinossauros, a magnitude de momento sísmico deles estima-se que foi cerca de 13 nessa escala de magnitude de momento sísmico. Então, se a gente comparar os dois, utilizando a função logarítmica que dá essa escala, a gente chega à conclusão de que a energia do total do evento é cerca de 11 milhões de vezes maior do que a da maior artefato nuclear já detonado. Por fim, na nossa pesquisa, a gente ainda encontrou um conteúdo que a gente não vê nos livros de ensino médio, mas que parece frequente para a gente na imprensa, em dados de pesquisa, em diversas coisas, que são as escalas logarítmicas para gráficos. Então a gente introduz isso através desse contexto aqui, que é o seguinte: essas bolas coloridas representam o Sol e os planetas do Sistema Solar. Está uma escala linear, né, com o tamanho do Sol, está em proporção ao tamanho do Sol e dos planetas. O Sol é muito maior do que os outros planetas, e a Terra é uma bolinha azul minúscula, Mercúrio nem aparece, e os outros planetas também, Vênus, Marte, são tão pequenos que a gente não consegue nem ver eles adequadamente. Então, muitas vezes, se você vê desenhos, ilustrações de astronomia, onde um planeta é um pouco maior ou um pouco menor do que o outro, na verdade, essa comparação de tamanhos ela é feita colocando os dados dos raios dos planetas em escala logarítmica. Então, a gente pega uma escala linear, 1, 2, 3, calcula os logaritmos, no caso a gente usou base 10, a gente calculou os logaritmos dos raios de cada um dos planetas em base 10 e colocou como escala de fato na figura 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. Então a gente marca aqui as potências de 10 e a gente usa os logaritmos dos dados para fazer as figuras. Então, se você vê uma figura com os planetas lado a lado, muito provavelmente a figura vai estar usando essa escala ao invés de usar a escala linear, né? E esse é um dos usos de gráficos em escala logarítmica, quando a gente tem dados que precisam aparecer juntos por estarem no mesmo contexto, mas que têm magnitudes muito distintas. Então, isso é aplicado em todas as áreas da ciência. Por fim, a gente traz uma questão pedindo para alunos colocarem gráficos em escala logarítmica, então, para verificar se ele de fato conseguiu compreender esse contexto. Então, eu só passei por cima de algumas das atividades que a gente desenvolve no material. Tem muitas outras coisas, tem muitas outras sessões opcionais, e o que eu gostaria de deixar para vocês é o convite para que vocês vejam o material, tentem aplicar o material e nos corrijam, né? Ajudem a desenvolver o material, né? Então é isso. Muito obrigado pela atenção.